A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Gente amada, gente querida, graça e paz. Vamos aqui para a palavra hoje, a partir de 1 Coríntios capítulo 11, verso 26. Passadas todas as festividades da Páscoa, as celebrações, diz ali o texto: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Eu quero que você frise essa última expressão, até que ele venha, até que Jesus volte. Evidentemente, nós temos aqui um contexto, e o contexto nos remete às instruções que o apóstolo Paulo estava dando sobre a celebração da ceia do Senhor. Eu não quero entrar aqui nos detalhes da ceia, presença real, presença simbólica, consubstanciação, transubstanciação, nada dessas questões teológicas, apenas Paulo falando aqui sobre a celebração da ceia do Senhor, como ela deveria ser processada na vida da igreja. E ele frisa então essa frase, até que ele venha, até que Jesus volte. E essa é uma certeza que nós cristãos celebramos, a volta de Jesus, a certeza de que Jesus ele vai voltar. No Evangelho de João, capítulo 14, do verso 1 até o verso 3, o Senhor Jesus ele disse: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Por que ele falou isso? Porque ele estava dizendo aos discípulos que ele estava indo preparar um lugar para eles. E quando eu for e voltar, vos receberei para mim mesmo, diz ele. Então ele foi preparar um lugar para receber a sua igreja. Mateus 24, do verso 27 até o 31, depois no verso 42, no verso 44, o Senhor Jesus ele ensinou que assim como o relâmpago que desce do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então ele diz: a hora em que vocês não estiverem cuidando, a hora em que não cuidais, o Filho do Homem voltará, referindo-se a ele mesmo. Em Atos capítulo 1, do verso 6 ao verso 11, alguns discípulos perguntam: será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? E o Senhor disse: olha, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. E aí ele fala: vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, até os confins da terra. E ao final dessa perícope, desse texto, ele anuncia aos discípulos dizendo, assim, os anjos falam, assim como o Senhor Jesus foi assunto ao céu, ele voltará da mesma maneira como o vistes subir. Então o Novo Testamento, e isso eu acho fantástico, fenomenal. Na verdade, eu estou escrevendo uma série sobre o livro de Apocalipse. Eu já estou no 13º volume, comecei hoje pela manhã, e alguns já estão publicados, já estão circulando, sendo vendidos, e tem sido um dos empreendimentos mais fantásticos que eu pude fazer nos últimos tempos, porque cada volume retrata uma parte, uma essência da nossa fé, da nossa confiança. E o livro de Apocalipse ele encerra de uma maneira fenomenal, lá no capítulo 22, no verso 20, quando o Senhor Jesus ele diz: certamente venho sem demora. E aí vem a partícula amém, e aí ele diz: vem Senhor Jesus. Na verdade a igreja clama. Então entre a declaração de Cristo e a declaração da igreja há um amém. E ele é sintomático tanto para aquilo que está sendo dito antes, como para aquilo que está sendo dito depois. Então nós vemos o livro encerrando com uma declaração de Cristo dizendo: eu venho sem demora, e a igreja dizendo: ora vem Senhor Jesus, uma expressão maranata. E é isso que nós fazemos. Entre a declaração e o clamor está o amém, tanto para um lado como para outro, como eu disse. Nós somos a igreja é o povo da esperança, a esperança da volta gloriosa de Cristo, quando ele então virá como Senhor da igreja. Dito isto,
eu gostaria de trabalhar com você o que acontece quando os cristãos, o que acontece quando a igreja de Cristo verdadeiramente espera a volta de Jesus. Talvez alguns comecem a dizer, mas Jesus prometeu já há 2000 anos, pouco mais de 2000 anos, e a promessa ainda não se cumpriu. A Bíblia ensina que Deus está retardando esse dia para que mais pessoas tenham chance de arrependimento e de poderem estar na glória, de poderem estar na eternidade com o Senhor. É a nossa fé, é a nossa esperança. Em Mateus 24, verso 14, nos fala que o evangelho do reino ele precisa ser pregado, e aí depois que esse evangelho do reino for pregado, então virá o fim. E esse é o primeiro ponto que eu queria trabalhar com você. O que acontece quando a igreja verdadeiramente espera a volta gloriosa de Jesus? Ela tem maior fervor missionário, ela tem essa maior consciência de que ela é devedora do evangelho, da pregação do evangelho, da restauração, da conversão, da mudança de vida, para que todos possam estar na eternidade com o Senhor. Somente depois que o evangelho do reino for pregado é que virá o fim. Nós percebemos na Bíblia o propósito de Deus. Em Lucas 24, verso 23, quando o Senhor Jesus ele ensina a parábola da grande ceia, ele convida um, diz que está ocupado, ele convida outro, aquele também está ocupado, convida outro, também está ocupado, cada um ocupado com as suas coisas, com os seus afazeres. E então ele obriga a todos a entrar de alguma maneira para aquela ceia que ele havia preparado. E o texto então diz em Lucas 14, 23, para que fique cheia a minha casa. E eu amo essa expressão, para que fique cheia a minha casa. O céu deverá ser um lugar de muita gente, de muitas pessoas, de todas as tribos, raças, povos, línguas, nações, como lá no livro de Apocalipse é tratado, para que fique cheia a minha casa. A casa do Pai, a casa do Senhor, deverá ficar repleta de pessoas que um dia foram alcançadas pela graça, pela misericórdia e pela mensagem da salvação. Em 1 Timóteo capítulo 2, verso 4, a expressão, ali está escrito que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Veja só, Deus deseja, esse é o desejo dele, que todos sejam salvos, não só um gueto, não só um grupo, não só 144 mil. Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quanto mais gente, melhor. Tanto mais vamos cumprir o propósito de Deus à medida que nós estivermos pregando e evangelizando. Em Apocalipse 7, eu gosto demais desse texto, eu já trabalhei isso em um dos volumes que eu escrevi, e eu escrevia chorando, ao mesmo tempo rindo, porque em Apocalipse 7, verso 9, diz que o apóstolo João ele viu da porta do céu, parado à porta do céu, grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, estavam em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes. Se você não sabe, não consegue entender essa nomenclatura, adquira os meus livros. Ali está tudo explicadinho, Tem um telefone aqui embaixo, você pode solicitar pelo telefone. Semana mesmo eu estive enviando para Florianópolis, para Criciúma, eu mando para onde as pessoas solicitarem. Então os 4 seres viventes e ante o trono se prostravam sobre os seus rostos e adoravam a Deus, dizendo: amém, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Que coisa fenomenal, que descrição majestosa e maravilhosa do que vai acontecer na eternidade. Milhões, de milhares de pessoas que não se poderia enumerar, de pessoas que não se poderia contar em pé diante do trono
e diante do Cordeiro, cantando, entoando. Falei domingo na igreja que se alguém não aguenta uma hora de pregação, se alguém não aguenta uma hora de louvor, que é a grande ênfase do céu, não vai ter pregação no céu, não vai ter pastor no céu, não vai ter pregador no céu, não vai ter chamamento ao arrependimento no céu, apenas louvor e adoração ininterruptas. Quem não aguenta isso aqui, eu tenho minhas dúvidas se vai passar a eternidade com o Senhor. Como vem a salvação? Como é que a salvação ela chega até a pessoa? A Bíblia ensina em Romanos, no capítulo 10, dos versos 9 em diante, que a salvação ela vem pelo crer, que a salvação vem pelo confessar do nome de Jesus. Em Mateus 28, 19 a 20, talvez um dos textos mais conhecidos, diz que toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Nós estamos próximos da consumação dos séculos, estamos próximos da volta gloriosa de Jesus, e essa é a nossa fé, é a nossa esperança, e nós precisamos estar preparados para estarmos com o Senhor por toda a eternidade. A missão que o Pai nos delegou é pregar o Evangelho a toda criatura, é ide por todo o mundo, pregar o Evangelho, anunciar a mensagem da salvação. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Então, eu não vou converter, entre aspas, ninguém à força. Minha função é apenas ser um porta-voz da mensagem da salvação, e a decisão, ela sempre foi e será individual, pessoal e intransferível. Ela é individual, ela é pessoal e intransferível, ou seja, eu não posso decidir por ninguém. A pessoa mesma deverá tomar a sua decisão, ou céu ou inferno, ou Deus ou o outro lado. Fica até ruim de a gente falar essas coisas aqui. Então a igreja ela não pode perder essa visão. Qual visão, pastor? Do que acontece quando a igreja espera a volta de Jesus, que é essa questão do fervor missionário. Nós não podemos perder isso de vista. Eu já fui para a África, já fiquei fazendo trabalho missionário, evangelístico, mas ao mesmo tempo a gente fica pensando aqui na nossa cidade, na sua cidade, nas nossas cercanias, tem pessoas que nunca ouviram falar da mensagem da salvação, tem gente que vive em miséria total e absoluta, numa pobreza tanto material quanto espiritual, e é minha função e sua função estarmos pregando, compartilhando a mensagem do Evangelho. Segunda coisa que acontece quando a igreja espera a volta gloriosa de Jesus, ela se torna mais vigilante e mais cuidadosa. Esse texto de Marcos capítulo 13, depois você pode pegar uma Bíblia e pode abrir Marcos 13, do 28 até o versículo 37, ele nos vai alertar que o Senhor Jesus ele há de voltar em uma hora em que as pessoas não estão esperando. Eu escrevi um dos volumes sobre Apocalipse, sobre a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é correspondente ao período em que nós estamos vivendo. E nunca houve um período de tanta frieza, tanto espiritual, quanto em termos de relacionamentos, como o tempo em que nós estamos vivendo. Nós vivemos isso. As pessoas, você falar de Deus, falar de Jesus, falar da fé, entra num ouvido, sai no outro. A pessoa está passando por problemas, por dificuldades, parece que ninguém se comove, parece que ninguém se compadece. É o mundo que nós estamos vivendo, Antigamente, as pessoas faziam uma pregação, como Pedro, e 3.000 pessoas se convertiam. Hoje nós precisamos fazer 3.000 pregações para uma pessoa se converter. Está nessa proporção. O que fazer então, se nós não sabemos a hora em que o Senhor Jesus há de voltar, de acordo com o versículo 32 de Marcos capítulo 13? O versículo 37 nos diz que nós devemos vigiar. Mateus 24, 42 diz: vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. A tendência da igreja é perder o brilho da vida cristã. Isso acontece com a maioria das pessoas.
Eu fui criado dentro de um lar evangélico. Eu fui criado dentro de um lar com princípios cristãos. Minha mãe e meu pai eram luteranos, viveram dentro da igreja luterana por muitos anos. E eles me ensinaram os primeiros passos na caminhada cristã. Estudei o catecismo e assim ler a Bíblia, frequentar os cultos, participar de estudo bíblico. Isso aconteceu desde pequeno, desde a minha memória de infância. Mas chegou um dia, no dia 29 de maio de 1980, em que eu tive que tomar uma consciência do que eu gostaria de fazer e trilhar para o resto da minha vida. E naquele dia eu tomei a decisão de que eu seguiria Jesus, faria o que Jesus ensinou, de alguma maneira eu me esforçaria para estar dentro dos princípios da palavra. 29 de maio de 1980, muitos anos. A tendência é a gente ir esmorecendo, é a gente ir enfraquecendo, é a gente ir abrindo mão de alguns princípios, de alguns valores pela demora do retorno de Cristo. Conheço inúmeros amigos meus que já abandonaram a fé há muito tempo, mas conheço gente também que está ali fiel, firme, orando todos os dias, lendo a Bíblia, frequentando os cultos na igreja, enfim, sendo útil de alguma maneira na vida de pessoas, trabalhando para o reino de Deus. Inúmeras pessoas, inclusive, que começaram a caminhada cristã junto comigo. Muitos perdem o brilho, muitos perdem o dinamismo, muitos perdem o vigor na fé. De acordo com o versículo 36 de Marcos 13, muitas pessoas, quando o Senhor Jesus retornar, infelizmente ele vai encontrá-los dormindo. É este sono que não acaba mais, o sono da inércia, da falta de envolvimento com a obra do reino. E por isso, essa parábola das 10 virgens em Mateus 25, do verso 1 a 13, ela foi ensinada pelo Senhor Jesus. Lá conta a história, como eu disse, 10 virgens, 5 delas prudentes que tinham azeite nas suas botijas, aguardando o retorno do noivo para as bodas. 5 delas só levaram azeite suficiente e não se precaveram em ter alguma coisa de reserva. O noivo tardou, como de fato está tardando. O que aconteceu? Quando ele chega, aquelas 5 nécias não tinham mais azeite nas suas botijas e não podiam mais entrar para as bodas do cordeiro, mas aquelas que tinham azeite de sobra entraram para as bodas. Então o Senhor, diz lá o texto, ele fechou a porta, aquelas 5 nécias ficaram de fora, as 5 prudentes entraram para as bodas, e elas ficaram então, as nécias, batendo na porta, pedindo para entrar. E o Senhor disse: olha, o tempo acabou, vocês tinham tempo para se preparar, para ter azeite de sobra nas suas botijas, agora é tarde. E assim vai acontecer nos dias em que nós estamos vivendo. As pessoas estão vivendo do jeito que querem. Nós tivemos uma celebração, coisa mais linda, no dia da Páscoa, e lá teatros, musicalidade, enfim, várias coisas acontecendo dentro da igreja. E enquanto a palavra estava sendo lida, os teatros sendo ministrados, uma senhora sentada dentro da igreja com o celular ligado, e a princípio pensei que ela estivesse filmando coisa assim. Eu saí caminhando, passei por trás. Ela estava nas redes sociais. Esse é o mundo em que nós vivemos. Nada contra as redes sociais, muito pelo contrário, ela nos favorece em muito, mas o momento era inadequado. O momento era de consagração, o momento era de pensar naquilo que estava sendo ministrado, transmitido. Assim que a palavra foi, vamos dizer assim, dado início à ministração, aquela mulher, juntamente com seu marido, levantou e saiu da igreja. Por quê? Porque a palavra não era interessante. Porque ouvir a pregação não era interessante. Talvez estivesse lá por causa de um filho, de um neto, de um conhecido. E isso é uma das formas que a gente encontra para atrair as pessoas para a igreja. Mas o que eu quero dizer aqui é o mundo em que nós vivemos. É o mundo que as coisas, entre aspas, da religião, as coisas de Deus, elas são consideradas coisas de zombaria, de somenos, mas vai haver o dia em que todos vão ter que cair de joelhos e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, e vão ter que confessar com seus lábios: Jesus Cristo é o meu Senhor. Isso é fato. Muito bem, gente. Um terceiro ponto que acontece quando a igreja espera a volta gloriosa de Jesus é que ela se desapega mais
das coisas aqui do mundo e do pecado. Em 1 João capítulo 2, no verso 15 até o 17, o apóstolo João ele ensina que nós não devemos amar as coisas do mundo, nem as coisas que estão no mundo, porque se alguém amar as coisas do mundo, o amor do Pai não permanece nele. E o que eu vejo hoje? Eu vejo as pessoas cada vez mais amando as coisas aqui da terra, se concentrando nas coisas aqui da terra, gastando as suas energias, as suas forças, a sua sabedoria, o seu conhecimento, simplesmente para ter, para acumular. E no dia em que partir desse mundo, se alguém não colocar uma roupa, até pelado vai ficar. Então nós não trazemos nada e nós não levamos nada. Então o que importa é a forma como nós vamos viver entre o nosso nascimento e até o dia em que ou formos arrebatados ou nós morrermos. Essa parte é a parte que importa, é a parte da nossa vivência, quando então nós, com o nosso estilo de vida, com nossas escolhas, nós vamos responder positivamente àquele que entregou a sua vida na cruz por nós. É isso que eu quero que você pense, é isso que eu quero que você reflita por alguns instantes. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço pela liberdade que eu tenho de chegar aqui e compartilhar acerca da Bíblia Sagrada, de algum texto, de alguma palavra. Os ensinamentos que o Senhor tem nos transmitido servem neste momento, Pai, para nos tornarmos mais vigilantes, para esperarmos de alguma maneira a volta gloriosa de Jesus e estarmos preparados para estar com Ele por toda a eternidade. Não permita que a Tua igreja durma, não permita que a Tua igreja viva na inércia, na indiferença, vendo tantas pessoas se perdendo. Em nome de Jesus, desperta em nós o fervor missionário, desperta em nós esta consciência de que em breve, muito em breve, o Senhor voltará para buscar a sua igreja e nós queremos estar entre aqueles que serão salvos. Ministra essa palavra em cada coração, entra e permanece em cada casa, em meio a cada família, sarando suas dores, ajudando a solucionar os seus problemas e as suas dificuldades. Essa é a minha oração e eu sempre oro em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Valeu, gente querida, muito obrigado por receberem essa palavra. Que Deus abençoe, Deus trate seu coração e Deus guarde a sua casa e a sua família também, tá bom? Um abraço. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande,
pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração.